Olá. Entre 1905, quando aconteceu o grande ensaio geral, até 1917, quando acontece a Revolução de Fevereiro, liderada pelos mencheviques, o que se observa na União Soviética é o seguinte. Primeiro, o crescimento dos sovietes. Sovietes eram assembleias ou comitês organizados por soldados, camponeses e operários de fábrica, que tinham como objetivo dar um referencial ideológico à luta contra o sistema instaurado na Rússia naquele momento. Então, em outras palavras, ali se realizavam leituras sobre textos de marxistas, de pessoas ligadas ao socialismo, e buscava dar uma consciência à classe operária para lutar e fazer aquilo que Marx disse lá atrás, que ele chamou de Revolução do Proletariado. A Rússia também, o governo czarista, ele acabou assinando um tratado com a Inglaterra e a França, chamado de Tríplice Entente, na qual a Rússia se comprometia, em caso de qualquer conflito armado na Europa, se aliar a essas duas nações contra quem viesse os atacar. Então, em 1914, o primeiro grande conflito em que a Tríplice Entente teve de atuar começou. Mais precisamente no dia 28 de junho de 1914, teve início a Primeira Guerra Mundial, onde que a Rússia lutou ao lado de Inglaterra e França e tinha seus interesses confrontados diretamente pelo Império Austro-Húngaro, na questão do pan-eslavismo, e a Alemanha. Sendo que, como eu falei no vídeo anterior, a Rússia era a economia mais fraca da Europa naquele momento. Então ela não tinha condições de manter uma guerra daquele perfil durante um longo tempo. Então, as sucessivas derrotas nos campos de batalha fizeram com que a própria população russa pressionasse o governo. E carestias de tudo quanto era tipo, fome que se espalhou pelo país e deserções nos campos de batalha fizeram com que a situação ficasse insustentável. Então, no início de 1917, a população russa, que já não aguentava mais aquele cenário, acabou apoiando a ala menchevique dentro de uma revolução, conhecida como a Revolução de Fevereiro de 17, que derrubou o czar, levando inclusive a família real para a cadeia e promovendo um novo governo eleito pela Duma, que foi chamado de governo provisório. Sendo que esse governo provisório ele não conseguiu atender os reais anseios da sociedade russa naquele momento. A sociedade russa queria o lema terra, pão e paz. Terra, reforma agrária; pão, o fim da fome; paz, a retirada do país da Primeira Guerra Mundial. E conforme o ano de 1917 ele foi passando e essas reivindicações elas não eram atendidas, isso deu força para que o movimento dos sovietes, que agora estava liderado pelo Partido Bolchevique, sob a liderança de Lenin e Trotsky, ganhasse força gradativamente, e em outubro, mais precisamente na madrugada do dia 24 para o dia 25 de outubro, viesse a tomar o poder na Rússia. A primeira medida tomada por Lenin, que agora era o grande líder da Rússia, ao chegar ao poder, foi, primeiro, retirou o país da guerra, assinando o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha. Ele reconheceu a derrota da Rússia perante a Alemanha, perdeu uma boa parte do território, uma parte considerável do território, mas naquele momento, segundo ele ganharia fôlego para continuar a revolução dentro do seu país. Além disso, ele implementou um amplo programa de reforma agrária, onde que ele expropriou, ele retirou terras dos grandes latifundiários, da nobreza e também da Igreja Ortodoxa, e distribuiu para famílias camponesas. Ele estatizou, ou seja, tomou para o Estado fábricas, estradas de ferro e bancos, além de confiscar bens da Igreja Ortodoxa. Ele centralizou o poder em torno do Partido Bolchevique, que a partir de agora passaria a se chamar de Partido Comunista, e efetuou um rígido controle à imprensa.
Então, essas foram as primeiras medidas tomadas por Lenin frente à Rússia, e ele sabia que essas medidas duras, né, principalmente com relação à fraca burguesia russa e principalmente à nobreza, elas teriam volta. E esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo, que a gente vai ver o que essas forças que se sentiram pressionadas pelo governo de Lenin e também os países capitalistas, né, do mundo afora acabaram fazendo para tentar acabar com esse regime ainda dentro da Rússia.